algoritmo para o modelo PRAM, onde ele vai ter custo ótimo. Então, para melhorar o custo, você pode ou diminuir o tempo ou diminuir o número de processadores mantendo o mesmo tempo, de tal forma que a multiplicação do número de processadores vezes o tempo dê o custo de um algoritmo para o algoritmo sequencial, para o modelo RAM, certo? Então, nesse caso aqui, o que a gente vai fazer é diminuir o número de processadores e a gente vai manter o tempo de θ de log de n para computar o prefixo paralelo. Então, eu vou usar n sobre log n processadores. Então, em vez de usar n processadores, eu estou usando n sobre log n processadores. E aí, cada processador ele vai ser responsável por operar sobre log de n dados em sequência do vetor lá da minha entrada. Então, eu tinha lá meu vetor x, que tem lá os elementos x1, x2 até xn. Então, eu estou dividindo aqui em grupos de tamanho de log de n. Então, o primeiro processador vai ter os primeiros log de n números. Números não, é elementos, né? Porque a operação pode ser uma operação qualquer. Eu fiquei usando o exemplo de soma, mas a operação é uma operação binária associativa qualquer. Então, P1 tem os primeiros log de n elementos, depois P2 os próximos log de n elementos, e assim por diante até o último processador, que é o processador n sobre log de n, que ele vai ter os últimos log de n elementos do seu vetor. Então, eles vão ser responsáveis por esses elementos divididos em grupos de log n elementos. O algoritmo vai ter 3 fases. Então, eu vou descrever aqui cada uma das fases de execução desse algoritmo. Então, na primeira fase, a gente vai ter a execução de um algoritmo sequencial, como o algoritmo RAM que a gente viu, onde cada processador PI em paralelo vai executar esse algoritmo sequencial. Ele vai executar o algoritmo sequencial sobre os dados que ele é responsável. Então, o processador P1 vai fazer a operação sobre todos esses elementos aqui, o P2 sobre os próximos log de n elementos e assim por diante, certo? Então, o resultado do processador PI, eu estou chamando aqui de SI', certo? Que corresponde ao segmento que vai lá do elemento i-1 vezes log de n mais 1 até a posição i vezes log de n. Então, o processador P1, por exemplo, ele vai lá da posição i-1 vezes log de n, vai ser 0 mais 1, então é da posição 1, até a posição i vezes log de n. Então, até 1 vezes log de n, que é esse cara aqui. Então, o resultado, que é o cômputo desse segmento aqui, de forma sequencial para cada processador PI, eu estou chamando de SI'. Então, eu vou ter para o processador P1 aqui um S1', para o processador P2 um S2', para cada um desses processadores aí eu vou ter um S' correspondente aos log de n, a operação sobre os log de n elementos que aquele processador é responsável. E aí o que eu vou fazer é usar o algoritmo paralelo que a gente viu anteriormente para computar o prefixo paralelo como se a entrada de dados fossem esses S'. Então não vai ser o meu X, mas vai ser esses S' que já são, que já corresponde à operação realizada sobre log de n elementos para cada um dos processadores. Então o processador P1 tem lá a operação realizada sobre os seus primeiros log de n elementos, que corresponde a esse valor S1'. O processador P2 tem os próximos log de n elementos operados, que corresponde a esse valor S2', assim por diante até o último processador n sobre log de n, que vai ter lá o seu resultado S' operado sobre os últimos log n elementos. Aí eu executo o algoritmo paralelo para computar o prefixo paralelo sobre esses elementos aqui. Aí, o que eu vou ter de resultado para cada processador vai ser um prefixo paralelo para o final de cada grupo de log de n elementos. Então, se você pensar que o processador P1 ele é responsável pelos primeiros log de n elementos. Ao final do prefixo paralelo, o que ele vai ter vai ser o prefixo paralelo sobre os primeiros log de n elementos. O segundo processador ele está operando sobre o elemento seguinte aqui, é o x log n mais 1 até o x2 vezes log de n. Ele computou esse cara aí nessa primeira fase que eu chamei aqui de S', e usou ele como prefixo paralelo para o algoritmo paralelo que a gente viu anteriormente. Aí quando ele for operar com esse cara aqui, o que ele vai com o S1',
o que ele vai ter então vai ser o prefixo, a operação sobre todos os elementos que vão de x1 até o x2 vezes log de n. Então, o que ele tem é o prefixo paralelo até a posição 2 log de n. Então, ele tem o valor que corresponde lá ao segmento que vai de 1 até log 2 vezes log de n, certo? Então, no final da primeira fase, ele operou com o algoritmo sequencial os seus log de n elementos. Com a execução do algoritmo paralelo para computar o prefixo paralelo de todas as posições, então ele vai operar esse cara aqui com o resultado do processador anterior, então o que ele vai ter vai ser o prefixo paralelo até a posição dele. A mesma coisa para o próximo processador aqui, o P3. Então, na primeira fase, ele computou o S'3, que corresponde à operação sobre os log de n elementos que ele contém. Depois, na segunda fase, você usou esse valor aqui para computar o prefixo paralelo com esses elementos S'. Então, o que ele vai fazer é, nessa posição aqui, ele vai ter o resultado da operação sobre todos os elementos que vão de x1 até x3 vezes log de n, que é o prefixo paralelo que termina na posição 3 vezes log de n, certo? Então, no final dessa segunda fase, o que eu tenho é que cada processador PI ele já vai ter o prefixo paralelo até a posição i vezes log de n. Ele tem lá o segmento de 1 até i vezes log de n. E aí, o que fica faltando, então? O que fica faltando é você computar o prefixo paralelo dos outros caras que estão aqui no meio dos log de n elementos que você tem, certo? E aí, como é que a gente faz isso? Eu vou usar um algoritmo sequencial, onde ele vai pegar o resultado do prefixo paralelo de um processador anterior. Então, se você tem lá um processador PI, ele vai usar o prefixo paralelo, o resultado do prefixo paralelo de um processador anterior, que é o valor do segmento que vai de 1 até i menos 1 vezes log de n, e operar sequencialmente com os seus log de n elementos, ao que o PI é responsável, que vão lá da posição i menos 1 log de n mais 1 até i vezes log de n, então ele vai operando com esses caras em sequência e computando o prefixo paralelo de cada uma dessas posições aqui de forma sequencial. Tá, então, essa é a ideia do algoritmo. Então, só recapitulando aqui. Então, a primeira fase é, eu tenho a divisão em log e log de n elementos para cada um dos processadores. Então, o P1 tem os primeiros log de n elementos, o P2 os próximos log de n elementos, o P3 os próximos log de n elementos, até o último processador que vem sobre log de n tem os últimos log de n elementos. Então, sequencialmente, esse cara aqui vai computar o resultado da operação sobre todos esses primeiros log de n elementos. Aí ele vai ter lá um resultado que eu estou chamando de S'1. Aí os próximos log de n elementos eu vou operar de forma sequencial e vou obter o S'2. Aí os próximos log de n elementos eu vou obter o S'3, assim por diante, até eu obter aqui o S'1, que é o resultado sobre a operação dos últimos log de n elementos aqui. Então, esse é o resultado da primeira fase. Depois eu vou executar o algoritmo paralelo sobre esses elementos aqui, o S'1, o S'2, o S''n, certo? Então, ao fazer isso, no processador P1 eu vou ter o S'1, que é o resultado do prefixo paralelo, então que vai até a posição log de n. No processador P2 eu vou operar S'1 com S'2 e eu vou ter então o resultado do prefixo paralelo, que vai lá de 1 até 2 log de n. No processador P3 aqui, você teria então S'3 operado com esses dois anteriores aqui, então você teria o prefixo paralelo que vai de x1 até x3 vezes log de n, e assim por diante, até o último processador onde você ia ter o prefixo paralelo de 1 até n. Então, essa é a segunda fase. Então, dado que você tem os prefixos paralelos para essas posições aqui, que são múltiplos de log de n, então, para eu computar, por exemplo, aqui, para esse segundo grupo de log de n elementos aqui, os prefixos paralelos para cada uma dessas posições aqui, eu vou usar o prefixo paralelo da fase 2 do processador anterior, que é o P1, e vou operando em sequência com cada um desses elementos aqui, obtendo os prefixos paralelos de cada um deles. Então, isso que o algoritmo faz. Então vamos ver aqui a análise do algoritmo. Então na fase 1 eu consigo realizar ela em tempo log de n, porque cada processador executa em paralelo a operação sobre os seus log de n elementos. Na fase 2 eu vou executar o algoritmo paralelo que a gente viu anteriormente,
sobre um valor para cada processador. Eu tenho n sobre log de n processadores, então o algoritmo do cômputo do prefixo paralelo para essa quantidade de dados aqui vai ter tempo log de n sobre log de n. E aí, finalmente, na fase 3, eu vou pegar o resultado do prefixo paralelo dessa fase 2 aqui e operar sequencialmente com os elementos, com os log de n elementos de cada um dos processadores de forma sequencial. E aí, como você tem log de n elementos em cada um dos processadores, você vai ter um custo de tempo na ordem de log de n também. Então, o tempo desse algoritmo vai ser θ de log de n. O custo dele vai ser θ de n, porque o meu tempo é log de n e o número de processadores é n sobre log de n. Então, log de n vai cortar com log de n, então vai sobrar o n. Então, o custo desse algoritmo é ótimo, já que ele tem o custo do algoritmo RAM que a gente viu lá no primeiro vídeo.